Então a gente está falando aqui, né, das questões da nossa missão pessoal, das habilidades naturais que nós temos, como isso pode ser usado para o reino, da nossa personalidade, de todos esses aspectos que se relacionam com aquilo que nós fomos equipados por Deus e como tudo isso pode ser usado para o reino de Deus. E aqui nós vemos mais uma vez o texto bíblico mencionando pessoas que tinham ofícios específicos, habilidades específicas e que foram usados por Deus em algum momento da história aí do povo hebreu. E aqui eu achei bastante interessante que o próprio recurso que foi arrecadado na igreja, que geralmente era utilizado na igreja, não no templo ali, que era usado para os sacerdotes e levitas, para o sustento deles, o rei mandou, entrega na mão desses profissionais, porque tem uma obra que precisa ser feita e esse recurso foi direcionado então para essas pessoas, para esses profissionais. Então, isso nos faz refletir mais ainda a respeito do que a gente está falando, de como realmente tudo o que você tem na sua mão, seja uma profissão, seja uma habilidade, seja uma capacidade, Deus pode usar. Basta que para isso você se coloque à disposição de Deus. E, inclusive, muitas vezes Deus vai financiar o seu trabalho, que é o que nós vemos aqui. Eles poderiam não ter o dinheiro para comprar o material, as pedras, tal, mas Deus providenciou um meio para que eles tivessem os recursos para que isso acontecesse. Então vamos retomar aqui os nossos estudos da Escola do Reino. Nós estamos refletindo sobre a nossa missão pessoal e eu quero retomar aqui um ponto que a gente parou de falar um pouquinho atrás para entrar em outros detalhes, mas porque agora a gente vai voltar para o fio da meada e avançar. A gente falou sobre o propósito, o nosso propósito do ponto de vista prático, que é crescer na capacidade de ajudar outras pessoas. Então a gente já desenvolveu esse ponto lá no começo, mas vamos retomar novamente esse ponto. Qual é o propósito nosso quando a gente fala de amor, quando a gente fala de compaixão e todos esses adjetivos que a Bíblia usa, traduzindo isso de um modo bastante prático? A Bíblia está ensinando, o Novo Testamento está ensinando que nós temos uma missão e essa missão está relacionada com você ajudar outras pessoas. Estamos usando esse verbo para traduzir o amor, embora o amor seja mais amplo do que isso, mas só para a gente ter um ponto de partida. Ajudar outras pessoas. Só que veja, não é só ajudar, é crescer na capacidade de ajudar. E aí nós dissemos o seguinte, para ajudar e para crescer nessa capacidade de ajudar, nós precisamos saber duas coisas. Primeiro, precisamos conhecer a necessidade real das pessoas, ou das circunstâncias, das situações. Qual era a necessidade real que o rei percebeu nessa situação, da história bíblica que nós lemos? Era a construção física do templo, do prédio. Alguém poderia pensar assim, mas é o sumo sacerdote, tem que ensinar o povo, precisamos de levitas para tocar na casa do Senhor, mas se o prédio está em ruínas, está com as janelas quebradas, está entrando água, o rei percebeu qual é a necessidade real nesse momento, reparar. Então veja que quando a gente fala sobre missão, primeira coisa, a gente tem que entender qual é a necessidade real. Então, falando dessa comunidade, dessa igreja, a gente tem que pensar qual é a necessidade real aqui. O que realmente precisa, até para outras coisas acontecerem. Então, o primeiro ponto é esse. Temos que pensar sobre qual é a necessidade real das pessoas. Segundo ponto, nós precisamos saber o que nós temos na mochila, quais são as nossas ferramentas, os nossos recursos para que a gente possa ajudar.
Por isso que a gente falou então dos recursos, relembrando agora toda a nossa lista, que já passamos por eles, habilidades naturais que nós temos, habilidades adquiridas que nós não comentamos, mas depois eu reservo um tempo para comentar um pouquinho. Falamos das experiências de vida que você teve, tanto boas quanto ruins, tudo isso é ferramenta, é recurso que você pode usar para ajudar as pessoas. E aí nós vamos entrar agora no próximo ponto, na próxima ferramenta, no próximo recurso, que são nossos interesses e paixões. Interesses e paixões. O que significa isso basicamente? Interesses e paixões. É aquilo que a gente costuma chamar de hobby. Já ouviu essa palavra? Hobby. Você tem algum hobby? O que significa isso? Esse é o ponto. Interesses e paixões. Eu vou definir o que é um hobby para você. Hobby é uma atividade geralmente criativa que você gosta de fazer e que você faz por prazer. Isso é um hobby. Que não deve ser confundido, presta atenção, com lazer, com ócio ou com descanso. Vou repetir. Hobby é uma atividade geralmente criativa que você gosta de fazer ou tem prazer de fazer, que não deve ser confundida com descanso, ócio ou lazer. Tá? O que é lazer? Que vem lá do latim, claro, licere. Latim, licere significa, traduzindo, o que é permitido. O que é permitido porque lá na época da Revolução Industrial, tal, as pessoas, você sabe, né, trabalhavam 12, 15 horas por dia, ninguém descansava. Então, eles perceberam que era importante as pessoas terem um tempo de descanso. E aí havia esse tempo que era permitido a pessoa fazer o que ela quisesse, que não era trabalho. Então, isso do latim foi traduzido, hoje nós temos essa palavra, lazer. Mas lazer, então, na prática, é o seguinte: diversão, entretenimento, distração. Isso é lazer. A gente não pode confundir com hobby. Por isso que essa frase, essa pergunta que muitas pessoas fazem para investigar os hobbies das pessoas, o que você gosta de fazer no seu tempo vago? Ela não é uma pergunta muito boa porque muitas vezes as pessoas colocam lazer. Não é isso que está querendo se saber nesse caso. O que você gosta de fazer no seu tempo vago? Então vamos pensar no seguinte: assistir filmes, que é quando eu faço essas entrevistas ou as pessoas preenchem os formulários, muitas vezes aparecem essas recorrências. Eu gosto de assistir filmes e séries. Isso é hobby ou isso é lazer? O que vocês acham? Isso é lazer. Veja, assistir filmes, séries é uma atividade de lazer, via de regra. Já comento em alguns casos que pode ser exceção. Porque a pessoa está fazendo isso para se distrair, a pessoa está fazendo isso para descansar. Então, isso não é hobby. Passear no parque. Muitas vezes as pessoas colocam: o que você gosta de fazer nos seus horários vagos? Eu gosto de passear no parque. Lazer ou hobby? Isso é lazer, porque a pessoa está indo no parque para descansar. Não é hobby isso. Pessoas também escrevem assim: eu gosto de sair numa apresentação, num evento, num show, alguma coisa. Hobby ou lazer? Lazer, via de regra, geralmente é lazer. Outro exemplo de resposta das pessoas: eu gosto de ficar em casa sem fazer nada. A pergunta que eu faço geralmente: o que você gosta de fazer no seu tempo vago? A pessoa: eu gosto de ficar em casa sem fazer nada. Preguiça. Isso aí é quase ócio. Isso é ócio, não fazer nada, né? Tem o famoso livro Ócio Criativo, né? Você precisa de ócio até para você criar, mas você cria depois do ócio, não na hora do ócio. Tá? Então, não fazer nada não é hobby, é descanso.
simplesmente. Então, primeira coisa, a gente não pode confundir o que é hobby, o que é lazer, o que é descanso, o que é ócio. São coisas diferentes. O propósito do lazer é sempre descansar. Você faz isso, descansa, com ócio e distrações. Ou seja, ficando sem fazer nada ou se distraindo com alguma coisa. Interessante também. Agora, hobby, como eu disse, é uma atividade que você faz por prazer, portanto também você descansa, mas que via de regra também pode ser feita profissionalmente e há outras pessoas que fazem profissionalmente. Isso é hobby. Então vamos ver alguns exemplos. Esportes. Hobby ou lazer? É só você pensar o seguinte, há pessoas que fazem esporte profissionalmente? Sim. Então, se você faz esporte recorrentemente, isso provavelmente é um hobby. Tá? Então, vamos colocar alguns exemplos. A pessoa gosta de correr, a pessoa gosta de nadar, a pessoa gosta de bike, está sempre saindo andando de bike, encontros de bicicleta, a pessoa gosta lá de surf, montanhismo, pesca, academia, né? Levantar peso, né? Fazer, como é que chama? Marombeiro, musculação. Veja, todas essas atividades que eu acabei de citar, tem gente que faz profissionalmente? Sim. Então, isso é uma atividade que você pode desenvolver e pode até se tornar, se você for bom o suficiente, né, uma coisa profissional. Então, hobby. Enquanto que o lazer, o descanso, não. Né? Ficar sem fazer nada, até hoje eu não sei se tem algum profissional em não fazer nada. Né? Às vezes até tem. Né? Vamos pegar outros exemplos de hobbies. Artes, atividades artísticas. Desenho é um hobby? Tem gente que trabalha profissionalmente com isso? Tem. Pintura, música, canto, dança, fotografia, filmmaking, né? Fazer filmes e tal. Tudo isso são atividades que você pode desenvolver até se tornar atividades que você pode ganhar dinheiro com elas, ou seja, se tornar uma atividade profissional. Então isso se enquadra em hobby. Vamos dar outros exemplos e eu vou perguntar outros ainda para vocês. Culinária. Hobby ou lazer? Lembra, todo hobby vai te dar prazer e vai te descansar. Só que é uma atividade que pode ser usada profissionalmente? Sim. Então, hobby. Escrita. Costura. Colecionar coisas. Isso pode ser feito profissionalmente? Sim, eu faço profissionalmente. Porque uma parte da minha renda eu complemento com venda dos meus materiais. De coleções. De coleções. Eu compro, garimpo, procuro, né? E depois algumas coisas ficam para mim, outras eu revendo e realmente, isso nos momentos mais críticos do mês, quando o salário já foi, o que me salva é esse dinheiro que eu faço. E se a gente ampliar mais essa visão de coleção, porque às vezes a gente pensa assim, coleção, só o cara coleciona, sei lá, carrinho, coleciona, sei lá, tem um cara que coleciona carrinho e tem um cara que coleciona carro de verdade. Mas uma pessoa que trabalha, ou por exemplo, administra ou cria uma biblioteca, nada mais é do que também uma coleção. Uma pessoa que arquiva, organiza arquivos, ela está fazendo uma coleção de algo. Se ela gosta realmente daquilo, é porque ela gosta, na verdade, de colecionar coisas e organizar. Todo colecionador, ele é um organizador. Ele gosta de coletando coisas, né, juntando, né? Tem gente que gosta de juntar um monte de ferro velho em casa, né? Ele gosta de acumular, organizar. Mas veja que tem um monte de atividades profissionais que usam o mesmo princípio, que é colecionar coisas e organizar, como uma própria biblioteca, uma coleção de arquivos e assim por diante. Quem que levantou a mão que queria comentar? É importante dizer que o hobby exige conhecimento.
Isso, exatamente. Não exerce um hobby se você não tiver conhecimento daquilo que você, né, geralmente exige conhecimento. Exatamente, esse é um ponto importante. Então, o que mais vocês poderiam chamar de hobbies aí, que vocês já surgiu na mente de vocês? Que tipo de hobby? O que mais? Só para acrescentar um pouco mais na nossa lista aqui. Alguma outra ideia? Tem gente, por exemplo, que joga videogame profissionalmente, né? Então o ato de você jogar videogame já deixou de ser somente meramente um lazer, né? Uhum. Tem gente que gasta horas diárias jogando, mas ele reverte isso profissionalmente também. Ótimo, então vamos pegar esse gancho, esse exemplo, para dizer os hobbies que estão na fronteira do lazer e do hobby. Então, por exemplo, a gente mencionou assistir filmes. Qual a diferença de uma pessoa que se aprofunda nessa questão dos filmes, assiste filmes e tal, como hobby e aquela que é meramente por lazer? Qual é a diferença de um para o outro? Visão crítica. Que ele vai ter a partir do filme que ele assistiu. E para ter a visão crítica, o que é necessário? Gastar tempo. Conhecimento. Então a diferença, veja, tem a pessoa que assiste o filme simplesmente para passar o tempo, assiste o filme simplesmente por distração, mas tem as pessoas que elas assistem o filme, não assistem o filme, elas entram naquele universo inteiro do cinema, estudam, conhecem a história, conhecem todos os detalhes da direção, que fez isso, fez aquilo, esse diretor fez também esse filme, esse ator faz aquele filme. Então aí você tem um hobby. Quando aquilo é mais do que meramente uma distração ocasional que a pessoa tem. Então tem atividades que podem ser hobbies e podem ser realizadas como hobby, podem ser realizadas como lazer. Tá? Um outro exemplo clássico, viajar. Viajar é lazer ou é hobby? Pode ser os dois. Depende. Depende. Se for realizada como hobby, a pessoa ela não simplesmente vai lá e fica 5 dias, 7 dias. Ela faz toda uma pesquisa, ela quer saber aquele lugar, ela quer conhecer todos os detalhes da cultura. Ela vai lá, quer conhecer o máximo de coisas possíveis. E aí a principal diferença é o seguinte, para você saber se você tem a viagem como hobby ou como um passatempo, é simples. Você viaja, você fica 5, 7 dias fora, você já quer voltar para casa? Veja bem a diferença. Tem pessoas que elas ficam 5, 7, 15 dias, não aguenta mais, quer voltar para casa. A pessoa que faz isso como hobby, as férias dela é 15 dias em casa. Percebe a diferença? Porque ela faz aquilo por prazer, ela gosta de estar fora, conhecendo, aprendendo sobre aquilo, sobre aquele universo de viagens. E para ela, férias é 15 dias em casa, enquanto que para a maioria das pessoas é o contrário. Todo mundo gosta de viajar, mas se você fica 15, 20 dias e já não aguenta mais, você quer voltar para sua casa, o seu lugar de descanso é em casa, então muito provavelmente você não tem o hobby como viagem, você simplesmente usa como um passatempo, lazer, descanso, esse tipo de atividade. Então tem várias atividades que podem se enquadrar numa coisa como outra. Questão dos videogames que o André mencionou, mesma coisa. O videogame, para a maioria das pessoas, é um mero passatempo. Né? Geralmente os jovens, rapazes, né? É um passatempo, é uma distração, é um vício. Porém, tem pessoas que estudam aquilo, se interessam, conhecem todos os detalhes, conhecem todo aquele universo. Então, a pessoa já está fazendo essa atividade como hobby. E pode se tornar, inclusive, algo profissional, porque a pessoa está se aprofundando naquela atividade. Então, primeira coisa aqui para a gente entender a diferença, que geralmente tem essa confusão, entre o que é um hobby, o que é um lazer, distração, ócio. E aí sim, agora você pode se perguntar se você tem ou se você não tem algum hobby na sua vida. Uma atividade geralmente criativa que você faz por prazer, porque você gosta. E por que isso é importante? Essa pergunta, se você tem ou não um hobby. Em primeiro lugar, porque o hobby ele é fundamental para a sua saúde mental e física. Fundamental.
Segundo lugar, porque o hobby é fundamental também, ele se relaciona diretamente com a sua identidade, com a sua personalidade. Existe uma conexão direta entre essas duas coisas. Então você saber quais são os seus hobbies é você se conhecer melhor. Por isso que é importante essa questão dos hobbies e principalmente a pergunta se você tem ou se você não tem hobbies, porque isso influencia diretamente na sua saúde mental. É importante também entender que o hobby é um trabalho. Consegui achar aquela peça. Mas os caras não deixam de comentar lá, seu mercenário, né? Não deixa, não perde a oportunidade. Para ganhar uma grana. Então, o que o hobby, então, tem a ver com a missão, que é a nossa pergunta principal aqui. E os irmãos já começaram ali essa resposta. Isso tem a ver com o problema do cansaço. Tem a ver com o problema do cansaço, da energia e da produtividade. Por quê? Um dos problemas que nós temos para produzir qualquer coisa é o cansaço. Nós cansamos e aí nossa produtividade diminui, nós temos dificuldades de manter isso durante muito tempo, uma constância. Com exceção de uma ou de algumas atividades específicas, que esse padrão muda. Que atividades são essas? Exatamente com o seu hobby. Porque embora a energia que você tem para desenvolver um hobby, que também é um trabalho, também seja limitada, quando você está desenvolvendo uma atividade que faz parte da sua paixão, ou seja, o seu hobby, a sua energia ela vai se multiplicar por 5 ou por 10 vezes. Ou seja, a sua produtividade vai se multiplicar por 5 ou por 10 vezes. E aí muitas vezes eu me lembro que está numa reunião lá na universidade, aí a gente estava estudando um filósofo lá específico, né? Um filósofo aqui sul-americano, né? Da Argentina, né? Mário Bunge, o nome dele. E ali os rapazes ali admirados, como que ele conseguiu escrever 70 livros acadêmicos. Ele morreu há poucos anos atrás, 2020, se eu não me engano. 70 livros acadêmicos e milhares de artigos científicos. Hoje em dia o pessoal fala, tenho 10 livros escritos, né? Cada um com 45 páginas. Mas, na verdade, 70 livros acadêmicos, você não sabe o trabalho que é para você escrever um livro acadêmico, porque tudo tem que ter referência, tudo tem que ser feito de acordo com um padrão ali que eles exigem. E para o cara escrever 70 livros acadêmicos com 200, 250 páginas é uma coisa assim absurda que você não consegue entender como que uma pessoa consegue fazer isso. Como é que ela vive, né? Que vida que ela tem fora disso. Mas por que a pessoa consegue fazer isso? Porque, na verdade, não é um trabalho para ela. Ela faz isso por prazer. Porque aquilo é o hobby dela. E quando ela tem aquele trabalho como o hobby como trabalho, ou vice-versa, a produtividade aumenta muitas vezes. A pessoa parece incansável naquilo que ela está fazendo. Tanto que usa uma definição de hobby assim também, aquela atividade que você não vê a hora passar. Você vai fazendo lá, por exemplo, dificilmente se não fosse o hobby do André, por exemplo, ficar garimpando coisas, cansa, mas dificilmente ele aguentaria ficar um dia inteiro, ficar olhando catálogos e não sei o que, se não fosse o hobby dele. Não, a Nara chorou uma vez, as pessoas não aguentam, elas não aguentam mesmo, elas fogem. É uma tortura para elas. Ele me leva, eu sofro naquele cedo, eu não aguento, eu sento num banco e fico lá. Isso porque eu fiquei meia hora, 40 minutos. Imagina você ficar horas ali. É uma tortura maquiavélica para outras pessoas. Então, quando você está desenvolvendo o seu hobby,
a sua energia, ela se torna quase infinita, embora não seja, na prática às vezes você percebe isso, que ela não é infinita, mas ela se torna quase infinita porque fazendo o seu hobby, você também tem um processo de carregamento da sua energia. Porque aquilo te dá prazer, e tudo que te dá prazer aumenta a sua energia, né? Gera químicas no seu corpo, exatamente. Então, por isso, o Confúcio, que vocês já ouviram essa frase do Confúcio, né? Se você escolha um trabalho que você ama e você não trabalhará um único dia da sua vida. Porque, na verdade, quando você está fazendo a sua paixão, dificilmente você vai ser parado por alguma coisa, nem mesmo cansaço. Em alguns momentos eu cheguei a adoecer, né, porque a energia realmente não é infinita, mas o corpo ele para você, porque nem você muitas vezes é capaz de se parar, né, porque você está interessado, isso gera um motor, isso gera um acionamento no seu cérebro, e às vezes o seu corpo tem que te parar, porque a energia é limitada, embora não pareça. Por isso que eu digo que a energia é quase infinita, né? Porque o teu cérebro ele continua te enganando e você continua fazendo, mas só que tem um limite também. Então, repetindo aqui o ponto, hobby é aquilo que você faz por prazer, por isso a sua energia é multiplicada quando você desenvolve. Não sei se você sabe, eu poderia definir o hobby da seguinte maneira: é aquilo que você foi projetado para fazer. Pronto. É aquilo que você foi projetado para fazer. Por isso que a própria palavra hobby revela uma das grandes distorções que há na sociedade. Porque a palavra hobby, não sei se você sabe, vem do inglês, uma palavra que foi inventada no universo anglo-saxão, e vem de toy horse, brinquedo de cavalo, né? Tinha uns brinquedinhos antigos, né, na Idade Média, eram aqueles cavalinhos que se fazia de madeira e tal, né? Que dá uma ideia de que é um brinquedo. O hobby é um brinquedo, é uma diversão. Então veja que o que aconteceu historicamente na sociedade foi transformar aquilo que você foi projetado para fazer numa diversão, num brinquedo, numa coisa que não é necessária para a vida das pessoas. Um lazer, em outras palavras. Tanto que a gente usa o hobby muitas vezes como sinônimo de lazer. Então veja que distorção é essa. Aquilo que você foi projetado para fazer na sociedade foi relegado a lazer. Licere, aquilo que é permitido você fazer nos seus horários vagos. E aí você tem milhares de pessoas que vivem com problemas de saúde mental, com problemas de saúde física, com milhares de pessoas que não conseguem ter prazer nenhum no trabalho, que vivem esperando a aposentadoria, o dia da aposentadoria, e aí ficam 20 anos, 30 anos esperando só se aposentar para começar a viver. Só que aí quando se aposenta já é muitas vezes tarde demais, né? Porque o corpo já não acompanha mais a sua capacidade de fazer aquilo que você foi projetado para fazer. A vida passou, você não viveu, você não fez a sua missão, não cumpriu o que tinha que ser feito. Então isso é uma distorção que existe no mundo de transformar o que você foi projetado para fazer em algo que você é permitido a você fazer nos seus momentos de folga, lazer. Então, hobby, resumindo aqui a conclusão, quer ter saúde mental? Encontre o hobby e comece a desenvolvê-lo. Você quer produzir mais na sua vida? Quer ter um senso de que você está produzindo algo? Encontre um hobby e comece a desenvolvê-lo. Você quer ter um desenvolvimento profissional até na sua vida? Encontre um hobby e comece a desenvolvê-lo. Mesmo que você não trabalhe com aquilo, você vai ver que ele vai ter impacto na sua vida profissional.
e vai impulsionar a sua vida profissional também. E você quer ter impacto na sua missão como cristão no mundo? Encontre o seu hobby, comece a desenvolvê-lo. Você também vai experimentar o impacto na sua missão, porque você vai encontrar a fonte da energia que você muitas vezes se queixa de não ter, porque você sempre está fazendo atividades que não têm a ver com aquilo que você foi projetado para fazer. No passado, a gente são seus filhos, você não pode optar por... Muito bem, mas aí você sabe que tudo tem um preço, tudo tem uma consequência e Deus não retira em hipótese alguma as consequências das leis naturais que Ele criou. Você vai fazer sua escolha e você vai conviver com as consequências. Existem meio termos, caminhos alternativos, e um dos caminhos é, você tem sua profissão, mas você não deve ignorar que você deve buscar um hobby, uma atividade e desenvolvê-la, mesmo paralelamente. Você não vai se arrepender de fazer isso, isso vai trazer mais saúde para você, isso vai fazer você parar de viver esperando o dia da aposentadoria. Então, essa já é uma alternativa, já é um caminho alternativo para o mundo que nós vivemos hoje. Mas aí eu quero reforçar o ponto nosso principal aqui. Você quer desenvolver a sua missão no mundo cristã? Encontre e desenvolva o seu hobby. Eu já mencionei aqui sobre a história daquele corredor Eric Liddell, que eu acho que era inglês, ou não sei, inglês, né? Eu não vou falar muito aqui porque o André vai fazer um dias os toques aí, que ele vai trazer o testemunho dele, já combinei com ele, e aí ele vai usar essa questão, porque tem um filme, inclusive, que se chama Carruagens de Fogo, que talvez você já tenha visto, né? Que é a história real de um cristão, de um homem cristão, Eric Liddell chamado, que se tornou missionário e foi ser missionário na China. Mas você sabe qual foi o maior impacto que esse homem causou no mundo? Ninguém conhece, a maioria das pessoas não conhece nenhum livro que ele escreveu, não conhece nada do que ele ensinou, não conhece a história dele como missionário na China, mas conhecem ele por quê? Alguém sabe? Porque ele foi um corredor cristão e ele resolveu usar essa vocação, esse dom, esse chamado, né, esse hobby para a glória de Deus, usando as palavras dele próprio. E aí ele foi para uma Olimpíada, que ocorreu várias situações aqui, que depois vocês podem assistir o filme, e aí o nome dele, o nome de Deus, né, foi efetivamente glorificado através daquele hobby que ele fazia. E ele mesmo entrou em conflito, porque como ele teve uma criação muito tradicional dentro do cristianismo, ele não conseguia conceber que Deus, assim como outros também, que Deus poderia usar aquilo, um hobby dele, para o seu reino. Então ele viveu esse dilema até o ponto que ele chegou à conclusão: Deus me criou assim. E como pode ser que ele não queira me usar ou usar esse dom que ele me deu para atingir os seus propósitos? E no final das contas, a vida dele foi lembrada por esse fato que estava relacionado com o seu dom, com o seu hobby, e não pelo fato dele ter se tornado realmente um missionário depois. Então isso é um exemplo claro de que Deus, como eu sempre disse, não é um desperdiçador. Ele não coloca uma paixão dentro de você, que queima dentro de você, ele não coloca um talento em você, simplesmente aleatoriamente, que não serve para nada. E se Deus faz isso com um propósito, o erro está em nós não darmos atenção a essas coisas que Deus já colocou em nós. Nossos talentos, nossos dons, nossos hobbies, nossas paixões, nossa personalidade. Então, a partir da próximo domingo, eu vou continuar mais um pouquinho, mas eu quero que vocês façam como tarefa de casa aí. Pegue o seu diário, comece a colocar no papel quais são os seus hobbies, que você gosta de fazer, que não é lazer nem ócio,
nem distração, hobbies. Porque aí na segunda fase da Escola do Reino eu vou usar também esses hobbies para a gente desenvolver projetos aqui, se você assim quiser, né? Então, antes das crianças chegarem, alguma questão, observações?